Então, boa noite oficialmente a todos, obrigado pela presença. Hoje nós temos a fala da Gabriela Paiva, que eu queria que o Antônio Braga a apresentasse. A Gabriela é cria do Antônio Braga, tem todos os predicados do criador, e então, Antônio, faça a apresentação. E o tema, ela vai nos falar sobre prematuridade. O, Muito obrigado, apesar professor. Apesar do convite ter saído meio confuso, o tema é prematuridade. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Queria saudar em especial a Gabriela, que é uma colega querida, chegou-nos por ocasião da sua residência médica na maternidade escola da UFRJ e logo se mostrou de grande interesse. Uma médica extremamente dedicada, capaz, fez o seu mestrado conosco, publicou o seu trabalho de mestrado no Lancet, talvez o trabalho mais importante que eu pude ajudar a, a, a publicar, ah, com casuísticas da Inglaterra, do Brasil, de muitos centros brasileiros. No seu doutorado, nesse momento, ela foi aos Estados Unidos também, em Harvard, para fazer a sua pesquisa. Gabriela é uma médica madura, uma pesquisadora em consolidação e certamente brilhará em qualquer que seja o tema que nos falará, em especial nesse tema de grande importância clínica, que é a prematuridade. Parabéns, professor Jorge, pela escolha da doutora Gabriela. Gabriela, obrigado por estar conosco. Estamos aguardando a sua belíssima apresentação. Obrigado, Antônio. Com a palavra, Gabriela. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Rezende pelo convite, agradecer a apresentação do professor Antônio, e aí deixa eu compartilhar aqui então. Tá aparecendo? Tudo bem? Tá Então, ótimo. beleza. Então, a surpresa, o tema é o parto pré-termo. Eu vou falar sobre os desafios e a prevenção. Como o professor Antônio já adiantou, sem dúvidas é um dos temas mais importantes da obstetrícia. E eu tentei trazer nessa aula uma parte mais didática também para os nossos alunos, né, da pós-graduação, principalmente que estão começando, mas também trazer o que tem de mais atual aí, principalmente na parte da predição e da prevenção. É, então, vamos lá. Então, só para iniciar, relembrando os conceitos, o parto pré-termo é aquele que, por definição, acontece antes da 37ª semana. O parto a termo é aquele que ocorre depois das 37, sendo o termo precoce entre 37 e antes das 39 semanas, e o parto pós-termo, aquele que ocorre após as 42 semanas de gestação. Então, dentro do parto pré-termo, a gente tem uma categorização. A gente subdivide em 3 ou 4 subgrupos, a depender da literatura, conforme a idade gestacional. Então, primeiramente, o parto pré-termo extremo é aquele que ocorre antes das 28 semanas. É o menos comum, uns 5% dos casos são os pré-termos extremos, mas é o grupo que traz maior preocupação, porque são os pré-termos que têm maior taxa de complicações relacionadas à prematuridade e também é o grupo com maior mortalidade. Já os muito pré-termos são aqueles partos que ocorrem entre 28 e 32 semanas, são 15% dos casos. E os partos pré-termos moderados a partir das 32 e antes das 34 semanas. São 20% dos casos. Já os mais comuns, 60% dos casos, são os pré-termos tardios, aqueles que ocorrem depois das 34 semanas. Então, quando a gente fala em epidemiologia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a prematuridade é a principal causa de mortalidade e de morbidade neonatal no mundo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Então, sem dúvidas, é um dos desafios mais complexos da obstetrícia, e apesar de nas últimas décadas, apesar de esforços tecnológicos, científicos, de pesquisa,
as taxas de recém-nascidos prematuros ainda continuam elevada, reduzindo pouco, apesar de todos os esforços. Então, segundo a OMS, no ano de 2020, nós tivemos 13,4 milhões de partos prematuros no mundo, que leva a uma incidência global de média de 9,9%, o que vai equivaler a aproximadamente 1 em cada 10 nascimentos serem pré-termo. Essas taxas, elas variam muito globalmente entre os países e as regiões, e mesmo dentro dos países, elas vão variar. E aí a gente tem as taxas mais baixas nos países mais desenvolvidos, podendo chegar a 4%, a média de 6%, e nos países subdesenvolvidos, é uma doença muito relacionada à pobreza, a gente pode ter taxas tão altas quanto 16%, 17%. E essas maiores taxas estão presentes principalmente no sul da Ásia, na Índia, Bangladesh, Paquistão e também em países da África. A gente teve, no ano de 2020, quase 1 milhão de mortes neonatais por complicações diretas da prematuridade, e lembrar que elas podem ocorrer de forma imediata, mas elas também podem ser tardias, levando a sequelas que podem perdurar por toda a vida dessa criança, desse recém-nascido, levando tanto a dificuldade de aprendizagem, problemas visuais, auditivos, deficiências motoras, infecções respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, metabólicas, em níveis mais elevados quando comparado com os bebês a termos. A gente não pode deixar de mencionar também o alto custo dessa doença. Lembrar que são bebês que têm uma permanência geralmente prolongada na UTI neonatal, que são permanências dispendiosas, tanto quando a gente pensa em saúde pública, quanto na saúde suplementar. E são pacientes que, mesmo após a alta, muitos deles vão precisar de cuidados especiais, muitas vezes a vida toda, e muitos vão ocorrer com reinternações também ao longo da vida. Quando a gente pensa em Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem uma taxa de 340 mil bebês nascidos prematuros por ano. É verdade que houve uma discreta redução na taxa de prematuros na última década, diante desses esforços mundiais. Então, a gente tinha uma taxa de aproximadamente 12% dos nascimentos prematuros e agora gira em torno de 11,1%. E a gente percebe pelo gráfico que essas maiores taxas se encontram na região norte. E isso não mudou ao longo da década, tá? E por causa disso, o Brasil se encontra entre os 10 países do mundo com maior taxa de partos prematuros. Como eu falei, é um problema de saúde pública de difícil resolução, que está muito relacionado a indicadores dos próprios países, a pobreza, e, portanto, se trata de um esforço global, encabeçado aí pela Organização Mundial de Saúde, que tenta, de forma muito ativa, desenvolver guidelines, treinamentos para melhora dos cuidados de recém-nascidos prematuros, com ações mundiais. A gente tem o Novembro Roxo, que é um mês de sensibilização para a prematuridade, para conscientizar, instruir a população. E, apesar de tudo isso, a gente vê que, nessa última década, pouca coisa mudou em relação às taxas de prematuridade ao redor do mundo. E por quê? Aí a gente começa a entrar no entendimento da dificuldade da redução das taxas dessa doença. A primeira delas é a etiologia, que é multifatorial. Então, a gente tem 45% dos partos ocorrendo de forma espontânea. E aí, esses, a gente vai falar mais para frente, são os que têm causas que nem sempre a gente vai conseguir identificar essa etiologia. 25% vão decorrer de uma ruptura prematura de membranas ovulares e cerca de 30% são aqueles partos pré-termos indicados, eletivos ou iatrogênicos,
são conhecidos assim. Geralmente indicados por alguma alteração por uma causa materna ou fetal. Então, distúrbios hipertensivos, hemorragias maternas, sofrimento fetal e uma causa importante também são as gestações múltiplas, são uma causa importante de prematuridade, com controle melhor da reprodução assistida, do número de embriões que são implantados, a gente tem conseguido pelo menos reduzir essas gestações múltiplas e tentar controlar também os partos prematuros, nesse sentido. Então, quando a gente fala nos fatores determinantes do parto pré-termo, a gente pode ver que tem diversas causas, diversos fatores que podem promover a deflagração num parto pré-termo. E aí, o melhor entendimento dessa fisiopatologia e desse diagnóstico é um desafio para a assistência e para a gente conseguir tentar preveni-lo. Então, a maior parte dos casos vai acontecer por ativações nas células do colo uterino, da descida nas membranas fetais, em resposta a mediadores de estresse materno ou fetal. Então, uma causa muito importante é a infecção. As hemorragias deciduais também são causas importantes. E o estresse fetal ou materno pode desencadear também a liberação de hormônios hipotalâmicos e adrenais, levar ao aumento da liberação de corticotrofina e a produção de cortisol. E esses processos também inflamatórios, infecciosos, também liberam endotoxinas, citocinas inflamatórias, que levam ao aumento das prostaglandinas e ajudam a deflagrar o início do trabalho de parto pré-termo. Então, para a gente citar algumas das mais importantes, sem dúvida a infecção é uma delas, mais comumente de causa do trato genital ascendente, são as mais comuns, mas a gente tem que lembrar de outras infecções que também podem levar ao parto pré-termo. É importante citar as infecções do trato uterino. A importância da gente fazer o rastreio, o tratamento da bacteriúria assintomática durante o pré-natal. Também lembrar que a sobredistensão uterina, principalmente causada pela polidramia, pelas gestações múltiplas, também por malformações fetais, podem levar à contração uterina prematuramente, levar ao desenvolvimento do parto prematuro. A insuficiência cervical também é uma causa importante, podendo ser primária, uma insuficiência istmo-cervical, e também causada por traumas, por cirurgias no colo uterino, ou mesmo congênitas. Outras causas que a gente pode falar sobre o sangramento tecidual, que leva à produção aumentada de trombina e pode levar ao aumento da contração uterina, são a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Agora, é importante frisar que até 50% dos casos a gente vai ter uma etiologia desconhecida, que vai dificultar ainda mais essa prevenção. Então, pensando nessa etiologia multifatorial e na dificuldade da gente conseguir identificá-las, uma forma de tentar prevenir o parto prematuro seria a gente valorizar os fatores de riscos. E aí, quando a gente fala em fator de risco para parto pré-termo, a primeira coisa que a gente lembra são os antecedentes, a história prévia de parto pré-termo. Sem dúvida, é o fator de risco mais importante. Lembrar que quanto menor a idade gestacional em que ocorreu o primeiro parto prematuro, maior é a chance de recorrência. Então, em torno de 30% das mulheres que tiveram um parto pré-termo com menos de 32 semanas vão ter outro parto pré-termo. E essa história de parto pré-termo vai aumentando esse risco. Então, o risco de repetição chega a ser 2 vezes maior quando tem um parto prematuro anterior e pode ser 4 vezes maior quando tem 2 ou mais partos prematuros anteriores. Agora, quando a gente vê o restante dos fatores de risco, a gente se depara com mais uma dificuldade para diminuir as taxas de parto prematuro.
A gente vai ver que muitos dos fatores de risco não são modificáveis, a gente não vai conseguir atuar sobre eles. Mas muitos deles são. E aí a gente tem os fatores epidemiológicos, então baixo nível socioeconômico está diretamente associado às altas incidências de prematuridade, mais condições de higiene, nutrição inadequada, gravidez na adolescência, e aí o outro extremo da idade materna são os pacientes com mais de 35 anos, têm um risco maior de complicações durante a gestação, hipertensão, diabetes, e também gestações múltiplas, reprodução assistida, tudo isso. Fatores de risco modificáveis importantes são o tabagismo e o uso de drogas ilícitas. Então, na primeira consulta de pré-natal, é o momento da gente tentar identificar quem é a paciente que vai ter um risco aumentado para ter um parto prematuro, seja por história prévia, seja por fatores que a gente pode orientar e explicar para ela dos riscos que ela poderia mudar para reduzir essa taxa, essa probabilidade durante a gestação. Então, dos ginecológicos, eu falei sobre os cervicais, mas também as malformações uterinas podem levar a um parto pré-termo, útero de Delfo, útero septado. A miomatose uterina volumosa também pode levar a um parto pré-termo, então seria uma forma, se ela fosse corrigida antes da gestação, seria uma forma da gente tentar evitar um parto pré-termo. Os sangramentos vaginais, como eu já tinha falado, as infecções, sem dúvidas, são um dos fatores mais importantes. As doenças maternas, e a gente não pode deixar de falar sobre os fatores, as causas iatrogênicas, que são causas importantes, principalmente no setor privado, de indicação de parto, muitas vezes prematuro, tá? E não podemos esquecer de erros de datação, que é uma coisa que parece meio impossível, mas que acontece muito. Então, às vezes, o erro começa lá no início, na internação da paciente. Essa paciente vai para a enfermaria, a rotina passa, não recalcula, segue com o mesmo erro. E, às vezes, essa paciente tem uma indicação, é indicada cesariana eletiva, a paciente sobe para o centro cirúrgico e muitas vezes esse erro só é descoberto se alguém recalcular a cidade gestacional antes da cirurgia. Já aconteceu algumas vezes. Então, lembrar de sempre recalcular. E aí, agora a gente vai entrar na parte da predição e da prevenção. Então, as causas são muito heterogêneas, como eu falei, são multifatoriais. E aí, a dificuldade de a gente ter medidas diagnósticas, preventivas e terapêuticas que funcionem de forma universal e sejam eficazes para a prevenção do parto prematuro. E aí, o que a gente tem de método de predição mais estudado, que já demonstrou ser mais efetivo e reprodutivo, é a avaliação do comprimento do colo uterino no segundo trimestre. É uma estratégia eficiente e relativamente econômica na predição de trabalho de parto pré-termo nas mulheres assintomáticas. Então, o toque vaginal seriado, ele não está indicado para essa medida do comprimento do colo, apesar da gente pensar, poderia ser uma forma mais econômica, mais barata. Ele mostrou ter um baixo valor preditivo positivo e não serve como uma forma da gente predizer o parto pré-termo, até porque no toque vaginal a gente não consegue ter a medida do comprimento do colo de forma completa, como a gente tem no ultrassom. Então, essa medida ela deve ser feita no segundo trimestre, e aí, quando ela for inferior a 25 milímetros, a gente tem um risco aumentado do parto pré-termo. E com uma sensibilidade de 33% aproximadamente. E o risco de parto pré-termo ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento do colo. Então, quanto mais curto for o colo uterino, maior é o risco dessa paciente ter um parto pré-termo, sendo o risco maior ainda se ela já tiver uma história prévia. Aqui só para a gente visualizar. Então, na ultrassonografia, aqui o transdutor do ultrassom transvaginal, dentro do canal vaginal. A medida do colo uterino deve ser feita de uma medida linear entre o orifício interno e o orifício externo do colo. Aqui a gente vê um colo longo, um colo normal, que vai medir mais de 25 milímetros. E aqui, um colo curto,
com certeza vai medir menos de 25 e que a gente já vê a presença de um afunilamento, ou seja, a projeção da bolsa amniótica na porção superior do canal cervical. Lembrando que quando isso acontece, mesmo assim, a gente só deve fazer a medida da porção final, que ainda está íntegra ali do colo uterino. E aí, vamos falar então sobre a prevenção, tendo em vista a ultrassonografia transvaginal para a medida do colo. Então, o que a SWOG recomenda? É que seja feito um rastreio universal das pacientes usando o momento da morfológica de segundo trimestre. Então, o paciente vem para fazer a morfológica, idealmente ser feito entre 18 e 24 semanas, e aí deve ser realizado também o exame transvaginal para a medida do colo. Então, isso já é bem conhecido nas pacientes com gestação única e que têm história de parto prematuro. Quando o colo é menor que 25 milímetros, deve ser iniciado a forma efetiva de prevenção, que é a progesterona vaginal, 200 miligramas por dia, que deve ser mantida até as 36 semanas de gestação. Já, né, no caso das gestantes que são assintomáticas, mas que não têm história de parto pré-termo anterior, ainda não é um consenso se esse rastreio deveria ser feito de forma universal, principalmente pelo custo aumentado. A SWOG recomenda que seja feito. Tem vários estudos que demonstram um custo-benefício bom para o rastreio dessas pacientes, porque quando a gente só rastreia universalmente as pacientes que têm história prévia de parto pré-termo, a gente vai deixar de rastrear aproximadamente 40% das mulheres que têm um colo curto e que, portanto, vão estar num risco maior de ter um parto prematuro. Então, que a SWOG coloque adiante da viabilidade do local, das disposições de fornecer medidas preventivas e econômicas, se for possível, o ideal é que seja feito esse rastreio universal, mesmo nas pacientes que não têm história. E aí a diferença aqui, mesma coisa, quando o colo for menor que 25 milímetros, está indicada a progesterona. A diferença aqui é que eles colocam que essa medida deve ser repetida a cada 1 ou 2 semanas, até a paciente completar 24 semanas. Por quê? Caso o colo reduza e fique menor que 10 milímetros, tem 2 trabalhos que mostraram, que eu vou mostrar mais para frente, um benefício de ser realizado também a cerclagem em combinação com a progesterona, nesses casos que o colo está menor que 10 milímetros. Isso já é o que já está estabelecido. Agora, a SWOG também coloca tentando fazer uma diferenciação no acompanhamento dessas pacientes que estão no alto risco, que têm o parto prematuro antecedente. E aí ele tenta colocar um rastreio mais precoce, como uma forma de prevenção, principalmente naquelas pacientes que têm uma perda gestacional ou que tiveram parto prematuro entre 14 e 27 semanas, o ideal é que esse rastreio começasse nas 14 semanas. Já nas pacientes em que tiveram parto prematuro entre 28 e 36 semanas, você poderia começar esse rastreio nas 16 semanas. Por quê? Essas pacientes com alto risco, teoricamente, não é um consenso ainda, mas deveria se considerar a progesterona de forma geral para essas pacientes a partir das 16 semanas, independente se elas têm um colo curto ou não. O que mudaria seria o rastreio a cada 2 semanas, se o colo estiver medindo maior que 30 milímetros, e nos colos menores que 25 milímetros, nas pacientes que têm parto pré-termo anterior, também ser considerada a cerclagem uterina, em combinação com a progesterona. E aí, quando a gente fala de cerclagem cervical, deixa eu ver se vai passar aqui, para quem não conhece. Quando a gente fala de cerclagem cervical, seria um meio mecânico para a gente sustentar o colo do útero e tentar prevenir o trabalho de parto pré-termo.
E aí, os benefícios que parecem ter são, principalmente nas pacientes que têm história de insuficiência isquiocervical, ele consegue reduzir o parto pré-termo antes das 37 semanas. E aí, nesses dois casos que eu mencionei, ou nas pacientes que não têm história de parto prematuro prévio e o colo mede menos de 10 milímetros, ou as pacientes que têm um colo curto, menos de 25 milímetros, e têm história de parto pré-termo. Depois da cerclagem, vale a pena a gente mencionar também o pessário, que é semelhante a um copo, né, com uma base de silicone. Ele é relativamente não invasivo, fácil de usar, ele não requer anestesia, diferente da cerclagem, e pode ser introduzido de forma ambulatorial e removido a qualquer momento, se necessário. E seria também, da mesma forma como a cerclagem, um suporte mecânico, só que ele promove, além do alongamento cervical e oclusão do canal cervical, ele também vai mudar a angulação ali entre o corpo e o colo uterino. A questão é que as revisões sistemáticas mais recentes não demonstraram redução significativa no trabalho de parto prematuro. E mesmo a combinação do pessário com a progesterona também não conseguiu demonstrar uma eficácia na redução das taxas de morbidade e mortalidade neonatal nas pacientes assintomáticas e que têm um colo curto durante o rastreio. Então, não estaria indicado o uso do pessário. A gente não pode deixar de mencionar, como eu já comentei, a importância do pré-natal. Então, é no pré-natal que vai ser identificada as pacientes que têm um alto risco para ter um parto prematuro, seja ela por história, seja os pacientes com infecção, seja ela com as pacientes que têm os outros fatores de risco modificáveis. É no pré-natal que vai ser solicitado, que deve ser solicitado a ultrassonografia para medida do colo uterino, para o rastreio e onde deve ser prescrita a prevenção, nos casos indicados. Então, o pré-natal adequado, com as consultas, sendo realizada de forma periódica, adequada, consegue também ajudar nesse rastreio e nessa prevenção do parto prematuro. Agora, saindo um pouco da prevenção e já passando para o diagnóstico do trabalho de parto pré-termo. Então, quando a gente está diante das pacientes agora sintomáticas, que têm queixas de contrações uterinas, sem dúvidas, é um desafio também fazer esse diagnóstico. Por quê? Ele deve ser feito de forma oportuna. Então, quanto antes ele for diagnosticado, mais breve possível as condutas devem ser iniciadas, seja para inibição desse parto prematuro, seja para preparação com o início das medicações, que eu vou falar mais para frente, para a chegada desse recém-nascido prematuro. Esse diagnóstico nem sempre é fácil. Geralmente ele envolve fazer toques vaginais seriados para avaliar a centralização, a modificação do colo uterino, apagamento e uma dilatação, e também a avaliação das contrações uterinas, seja de forma manual, seja através da cardiotocografia. E além disso, a gente tem altas taxas de ameaças de parto pré-termo. Então, dessas pacientes que estão sintomáticas, muitas delas vão ter resolução espontânea desses sintomas, não vão evoluir com um trabalho de parto prematuro. E até 75% podem dar à luz só lá no termo. Então, a gente fica um pouco em cima assim do muro, né? Tem que tentar achar o equilíbrio entre você começar medicações desnecessariamente, mas também não perder a oportunidade de fazer esse diagnóstico o quanto antes possível, no momento oportuno. Quando a gente fala ainda de predição, principalmente nesses casos de ameaça de parto prematuro, em que você ficou na dúvida se a paciente está evoluindo ou não, está mais arrastado, se você deve internar ou não. O que a gente tem de evidência em relação à tentativa de identificar quais são essas pacientes com maior risco para entrar em trabalho de parto prematuro, o principal marcador bioquímico é a fibronectina fetal. O que é a fibronectina fetal? É uma glicoproteína de alto peso molecular que é liberada na secreção
vaginal, cérvico-vaginal, quando acontece uma ruptura da interface entre o útero e a placenta. Então, o útero placentário, que vai acontecer quando o trabalho de parto é deflagrado. Ele é como se fosse uma cola ali do trofoblasto na descida. E aí ele pode ser colhido em que caso? Geralmente nas pacientes que são sintomáticas, que não têm rotura de membranas e entre 24 e 35 semanas. A maior importância desse teste seria o valor preditivo negativo nessas pacientes sintomáticas. Então, quando o teste é negativo, quando o valor desse SWAB, que é colhido dentro da vagina, é menor que 50, é muito, muito baixo o risco dessa paciente entrar em trabalho de parto nos próximos 7 dias. Então, eu ficaria mais tranquilo e nessa paciente que está assintomática, está apresentando apenas um falso trabalho de parto e eu consegui liberar ela, se for o caso. Mas é um teste de custo elevado, que não está disponível no SUS, e pela COG ele também não deve ser usado para definir conduta. Mas, em revisão sistemática, também não reduziu as taxas de hospitalização, nem conseguiu reduzir as taxas de parto prematuro antes de 34 semanas. Ainda assim, o que a gente tem, apesar de não ter evidências definitivas e de alta qualidade ainda, que apoiem o uso dos testes bioquímicos, alguns estudos têm mostrado que ele, em combinação com a medida do colo uterino, agora nas pacientes sintomáticas, poderia ser uma forma da gente conseguir fazer essa diferenciação entre o falso trabalho de parto prematuro e o trabalho de parto prematuro efetivo. E essa forma de avaliação já é validada e já é recomendada em alguns guidelines, por exemplo, da NICE, da National Institute for Health e Care Excellence, e pela Society for Maternal Fetal Medicine. Então, tem duas instituições importantes que já usam essa recomendação. Da combinação da medida do colo uterino com esses marcadores bioquímicos. E aí, o mais interessante seria, principalmente para as pacientes que têm um colo longo, as pacientes que estão sintomáticas, mas que você faz a medida do colo, dá mais que 30 milímetros, o risco dela ter um parto prematuro nos próximos 7 dias é muito baixo, é menor que 2%. Então, deixaria mais tranquilo para conseguir dar alta para essa paciente e orientar a retornar em caso de piora dos sintomas. A zona cinzenta ali seria o colo intermediário, entre 15 ou 20 milímetros até 30 milímetros. Essa zona do meio seria a indicação de complementar com os marcadores bioquímicos. No caso de colo curto, menor que 15 ou 20, aí não teria dúvida, você estaria diante de um trabalho de parto prematuro, teria indicação de internação e fazer toda a conduta que a gente vai falar mais para frente. É só para a gente trazer algo que eu acho que vai vir, que vai começar a ser implementado, acho que de forma mais difundida entre as outras sociedades também. Então, agora, para os alunos principalmente, vamos falar um pouco sobre a conduta diante de um trabalho de parto prematuro efetivo, agora não mais falso. Então, lembrar que essa paciente ela precisa ser internada, obviamente. A primeira coisa, sempre confirmar a idade gestacional, recalcular, avaliar a data da última menstruação, pegar as ultrassonografias dessa paciente, ver se a datação que está sendo feita lá no cartão de pré-natal dela está sendo feita de forma correta, recalcula, porque isso vai mudar, inclusive, os tipos de medicação e precisa ser feito para essa paciente. Então, é importantíssimo. Então, confirmar a idade gestacional, avaliar o bem-estar fetal, seja com a cardiotocografia, seja com uma ultrassonografia, para avaliar peso estimado, avaliar o volume de líquido amniótico e a apresentação fetal para planejar em relação ao parto também. É importante a gente fazer um rastreio infeccioso, lembrar que é uma causa importante de trabalho de parto prematuro, então colher hemograma, PCR, colher EAS e urinocultura também. É importante afastar a coreamnionites, então precisa ser feito um exame físico completo, passar o espéculo, avaliar a cor desse líquido, se for uma rotura prematura ou dessa secreção vaginal.
investigar se é uma amniótese prematura, como eu falei. E aí a gente tem que pensar agora nas medicações que vão precisar ser feitas. Eu vou falar mais para frente sobre cada uma delas, mas é basicamente a tocólise, o corticóide para aceleração da maturidade pulmonar fetal, a profilaxia para GBS com antibiótico e a neuroproteção com sulfato de magnésio. Então, primeiramente, a tocólise tem como objetivo a gente retardar a evolução desse trabalho de parto, só que ela só vai ter duas indicações. A primeira delas, e mais importante, é para a gente ganhar tempo para fazer o corticoide para aceleração da maturidade pulmonar. Então, a gente faz o corticoide, ela deve ser prescrita aí por 48 horas, até ser completo os 2 cursos das doses do corticoide. Outra indicação seria você estando num lugar que não tem UTI neonatal, que você não teria suporte, para tentar fazer o transporte dessa paciente. As medicações mais frequentemente utilizadas no Brasil, que a gente tem a nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, e a primeira escolha para inibir o parto prematuro aqui no Brasil. Os efeitos colaterais costumam ser leves e a gente tem de contraindicação, principalmente hipotensão e doenças cardíacas. Já entre os agonistas beta-2, ficou fora dali, mas é o salbutamol ali em cima, também é muito empregado no Brasil, ele é intravenoso, mas costuma dar mais efeitos colaterais, como taquicardia, hipotensão, então um pouco não tão bem tolerado pelas pacientes. A endometacina, ela não deve ser usada após as 32 semanas, pelo risco de fechamento precoce do ducto arterioso. E o atosiban, ele tem um alto custo, mas ele não tem contraindicações e tem alta eficácia. Então, não tá disponível no SUS, mas na rede privada é um bom método de tocólise. Lembrar das contraindicações, quando a gente não deve fazer a tocólise, principalmente nos casos de sofrimento fetal, ou risco materno. Então, sangramento, nos casos de corioaminunítico, a gente tem uma infecção intrauterina, não deve ser retardado esse parto, senão você coloca em risco a mãe. E aí, o corticoide. O corticoide, então, ele estimula a síntese de liberação de surfactante no alvéolo pulmonar fetal. Ele vai reduzir a incidência de síndrome respiratórias, de hemorragia intraventricular, de retinopatia e leucomalácia nesse recém-nascido prematuro. E também consegue reduzir a taxa de mortalidade neonatal. Ele deve ser feito entre 24 e 34 semanas de forma sem dúvidas. Depois das 34 semanas até as 36 semanas e 6 dias, você deve fazer um curso de corticoide caso a paciente não tenha nunca recebido nenhuma dose prévia, mas também não deve ser retardado o parto em caso seja indicado. Pode ser feito com a betametasona ou a dexametasona, e a gente pode pensar num curso de resgate naquelas pacientes que já tem mais de 14 dias que realizaram a última dose e tem um parto iminente. Então, lembrar do corticoide é quando você está pensando que o parto vai acontecer nos próximos 7 dias. Já a neuroproteção, a indicação dela é nos bebês, nas gestações com menos de 32 semanas, para a neuroproteção e para a profilaxia da paralisia cerebral e redução de morte neonatal. A dose é a mesma que a gente usa. Lembrar que tem a idade gestacional certa, então por isso é importante a gente calcular corretamente, tá? Então, menos de 32 semanas tem que fazer o sulfato de magnésio também, quando o parto é iminente. Nos casos que o parto é indicado, seja por crescimento intrauterino restrito, alterações no Doppler, o ideal é que você comece o sulfato de magnésio 4 horas antes dessa cesárea eletiva, tá? Com relação à via de parto, no caso que o parto vai acontecer, ele é iminente, não tem o que fazer, você deve suspender a tocólise. Nos prematuros, a gente tem uma taxa maior das apresentações não cefálicas, né? Então, nos casos de apresentação pélvica, seria uma indicação de cesariana nesses bebês prematuros.
mas ela pode ser considerada também nos casos prematuros extremos e periviabilidade ali. Depois disso, a cesariana não mostrou proteção e risco de mortalidade menor em relação à via vaginal. Lembrar da profilaxia intraparto, que deve ser começada para GBS, parto antes de 37 semanas é uma indicação, e você deve suspender caso o parto não aconteça, mas enquanto ele estiver iminente, você deve manter a profilaxia intraparto. É fundamental, a gente trabalha em equipe, né? Então, essa paciente foi internada, a primeira coisa que deve ser feita, depois da prescrição e tudo, é conversar com os neonatologistas. Então, esse neonatologista, a UTI tem que estar preparada para esse parto pré-termo iminente, e ela tem que estar presente na sala de parto no momento do parto, para os cuidados imediatos. Agora, terminando já, só comentar sobre prognóstico, lembrar que as complicações neonatais são múltiplas, e elas são inversamente, principalmente a mortalidade, né, inversamente proporcional à idade gestacional. Então, quanto mais precoce é esse parto prematuro, maiores vão ser as taxas de mortalidade. Lembrando que antes das 24 semanas, elas beiram acima dos 80% de mortalidade. E aí só para a gente relembrar as complicações que a gente pode ter tanto a curto prazo quanto a longo prazo nesses bebês prematuros. E aí, para finalizar, só concluindo, falar que é um problema de saúde pública, a prematuridade, principal causa de mortalidade e morbidade neonatal, tanto precoce como tardia, como eu já falei. E que a prevenção, idealmente, deve começar antes mesmo da gestação. Então, deve começar, na verdade, lá no planejamento familiar adequado, tentando atuar sobre aqueles fatores de riscos que são modificáveis pré-gestação, e deve ser seguido tanto no pré-natal quanto nas medidas de prevenção que a gente tem já estabelecidas. Lembrar que o desencadeamento é multifatorial e isso dificulta muito essa prevenção primária, mas são onde os esforços estão mais efetivos. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Foi uma aula linda e graficamente impecável. Tá? Tô realmente encantado aí com a tua fala em todos os aspectos, e com a educação acadêmica de fazer uma fala que contempla tudo, mas num tempo que o tempo nunca é infinito, né? Então, acho que uma das grandes qualidades do professor é conseguir sintetizar num tempo. E hoje as pessoas querem cada vez informação mais condensada. Essa sessão que dura uma hora é o máximo para durar, não é para durar mais do que hora que ninguém presta atenção além disso. Então, muito obrigado, foi ótimo, adorei. A palavra está aberta aí a quem quiser fazer alguma observação. Eu de pronto já te instigo você que é exímia sonografista, o que que você acha da medida rotineira do colo no primeiro trimestre? Quer dizer, isso é uma coisa tentaram emplacar. Pega, não pega, vai pegar ou já era? Eu acho que não vai emplacar, não. Acho que tentaram, mas de forma universal, acho que fica mais difícil ainda, pelas modificações que ainda ocorrem no colo, né? E a gente aí precisa de uma calculadora, né, para conseguir fazer esse cálculo do risco no primeiro trimestre. Então, acho que no segundo, como já tem a estabilidade dessa medida do colo, já tem os pontos de corte, eu acho que facilita muito para ser realizado de forma universal, minha opinião. Ótimo. Também tenho essa opinião e acho que no segundo trimestre, o americano resiste um pouco de uma coisa rotineira. Isso não onera nada medir o colo no segundo trimestre, onera segundos o exame, minutos, sei lá, é muito rápido, é inócuo, eu acho que é só
conversar com o paciente para não tomar um susto que vai ser feito parte do exame pela via vaginal, mas é uma coisa tão informativa que não vejo razão de deixar de fazer parte. Tem um iPhone aí de mão levantada, eu acho que é o Sidney. Queria também agradecer a presença do Ivo, nos prestigiando. Obrigado, Ivo. Boa noite, parabéns, Gabriela, pela apresentação. Eu queria perguntar, na verdade, para você e na sala também, que eu tenho reparado ultimamente, tenho recebido muito paciente com diagnóstico de DIP na gestação, doença inflamatória pélvica. E nunca foi o meu dia a dia também, e assim, eu não consigo entender muito o porquê, e tem vindo muito da atenção básica. Existe esse diagnóstico na gravidez, DIP na gestação? Porque eu estou fazendo essa pergunta pela quantidade de pacientes que têm chegado na maternidade onde trabalho, na Carmela Dutra, vindo da atenção básica de saúde com esse diagnóstico, né? E realmente eu desconheço, mas queria ouvir a opinião da Gabriela e de todos. Bom, sem dúvida existir, existe, né? O que eu acho que existe é uma banalização do termo, né? As pessoas não usam os critérios para diagnóstico de DIP de forma adequada e fazem esse diagnóstico, às vezes, uma dor à mobilização sozinha, sem ter outros critérios. E eu acho que é mais nesse sentido. Um corrimento, entendeu? Não fazem o diagnóstico correto. Não sei o que os outras pessoas Entendi. pensam. Você acha que é aquele cervicite, no caso, causada por gonocococlamídia, que seria mais esses casos, provavelmente, que tem recebido? Que eu não vejo, né? Só vejo como diagnóstico de internação, por que foi encaminhado. E aí começa a bagunça, empiricamente começam antibióticos, assim, e realmente isso tem deixado bem confuso, porque eu vi um aumento importante, assim, desse diagnóstico vindo da atenção básica. Mas obrigado, Gabi. Ivo Basílio. Boa noite a todos. Eu cheguei já perto do final da sessão, a pena que hoje eu tenho uma agenda muito cheia de ultrassom. Curiosamente, fiz um ultrassom hoje com 17 semanas e que a médica pediu para ver o colo, sem uma história prévia nenhuma, mas ela queria ter uma noção do colo. Também não acho, né, acho desnecessário nessa fase você fazer essa avaliação do colo, a não ser que você tenha uma história prévia, né? E eu queria perguntar para a Gabriela, porque, antes de mais nada, parabenizá-la, né, Jorge? Uma egressa da UFRJ, da nossa residência, e a menina que está brilhando cada vez mais, né? E a gente fica muito orgulhoso, né, de ver como ela tem saído, né? Isso é um orgulho para nós. Eu vi, Gabriela, que ali né, você colocou ali na neuroproteção fetal de 23 a 31 semanas e 6 dias. Essa neuroproteção fetal, ela não está abaixo da que a gente considera da viabilidade hoje de 24 semanas de você investir nesse bebê? Ou isso mudou? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está na sala, principalmente para os residentes, o que isso mudou em relação a essa neuroproteção fetal. Deixa eu até checar de novo. Peraí. Essa idade gestacional, em cada guideline É, se tem um limite inferior e até superior, né? É um negócio meio sim. confuso. E eu É, fico enrolado quando Se dou não me aula engano, foi a disso. COG que botou como 23, mas é isso, é o limiar da viabilidade, e aí vai depender de cada local, né? Se é abaixo de 24, tem lugar que faz abaixo de 22, então acho que é mais nesse sentido mesmo. Abaixo de Não, 22 não, eu já acho. Bom, o Nilson quer falar e com a não, a palavra. partir de... é. Também, sobre esse assunto, quer dizer, eu acho que o ACOG recomenda isso, né? Avaliar até alguns casos a partir de 23 semanas, né? E
Agora, eu queria saber se você encontrou alguma coisa sobre, é, caso a paciente recebeu o sulfato de magnésio, né, e o neném não nasceu naquele momento, se existe contraindicação de repetir em um momento mais adiante. Assim, é, Eu, não nasceu, estava evoluindo, mas o sim. neném continuou com o colo a gestação, né? O útero continuou com o colo dilatado e vai Uhum. nascer algumas horas, um dia depois, né? Você viu Eu, alguma coisa sobre eu isso? até tirei isso da apresentação, professor, porque eu tinha botado que poderia ser repetido, Uhum. e aí eu li, agora eu tenho que lembrar se foi na COG ou se foi na própria ZUOG, ne- não recomendando que fosse repetido. O É, ciclo, não acho é que é na isso? Isoag. Acho que é na ZUOG, é isso mesmo. Acho que É. a COG fala que pode repetir, mas a ZUOG fala para não repetir. Me parece que eu fiquei imaginando assim, qual seria esse motivo, né? Me parece que está relacionado com o uso do sulfato de magnésio numa paciente que não tem nenhuma complicação. Por exemplo, na pré-eclâmpsia a gente repete, né? Não, ela, se ela está correndo risco, a gente repete o sulfato de magnésio. Mas aí a mãe está submetida ao risco. Então, comparando o benefício fetal com o risco materno, então, acho que seria o, o motivo de não repetir, né, a dose do sulfato de magnésio. E gostaria de parabenizar também pela apresentação, né, brilhante da Gabriela. Ele, Professor, dá fazer um Bom, comentário. Essa questão do sulfato de magnésio, ela é interessante mesmo, Nilson. Mas eu tenho uma uhum, perspectiva assim. Se você fez um sulfato de magnésio e não nasceu, a princípio você utilizou o sulfato de magnésio no momento errado. Porque você faz sulfato de magnésio na fase ativa do parto, ou seja, de um bebê que vai, de uma gestação que vai nascer, por baixo ou por cima. Então, concordo. se não nasceu, eu acho que já temos aí um problema. Aí, enfim, acho que não dá para a gente repetir. Eu fico com essa não repetição, sabe? E aí Hum, concordo com o teu argumento, né? Diferentemente da pré-eclâmpsia, onde você pode ter uma situação que ela chega numa crise hipertensiva com sinal de gravidade e que você começa o sulfato e ela estabiliza e você decide pela prematuridade não interromper a gestação, se num outro momento ela volta a ter sinais de gravidade, vale a pena, sem uhum, dúvida nenhuma, o sulfato de magnésio. Também parabenizar a Gabriela aí pela fala excelente. E uma provocação. Existe, na sua avaliação, distanásia do início da vida? Porque a distanásia do fim da vida é um conceito que está melhor estabelecido. É aquela senhorinha que vai para UTI NEO com 89 anos de idade e todos os recursos são empregados para postergar uma vida que muitas das vezes precisa de uma ortotanásia. E eu pergunto se você acha que nós estamos fazendo distanásia no início da vida, na prematuridade extrema. difícil. Eu não botei isso lá, mas eu acho que faltou isso, inclusive. É, tem que ser conversado com a família desde o início, né, sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico desse bebê prematuro e de acordo com a idade gestacional, mas eu acredito em não prolongar, não causar mais dano num bebê que está fora da viabilidade, sim. Então, não sei se é exatamente isso que você perguntou. É exatamente isso. Me preocupa apenas a fala assim: vamos conversar com a família para a família participar dessa decisão. Ela é ótima, é uma fala importante, é uma fala que coloca a família no centro da discussão do processo terapêutico. Mas, por exemplo, num país
mais pobre que o Brasil, como a Inglaterra, não tem essa conversa. Num país mais pobre que o Brasil, como a Inglaterra, onde o sistema de saúde público ele tem guidelines muito precisos, a obstinação terapêutica vai contra os princípios bioéticos do bem-estar das pessoas, tem enormes custos aos sistemas públicos de saúde, e a partir de um determinado cutoff, eles não investem nada, a despeito do que possa pensar a família, a despeito do desejo da família, e muitas das vezes essa perspectiva de vamos conversar com a família, às vezes famílias com grande obstinação terapêutica, elas fazem com que uma cascata de cuidado seja deflagrada com enormes custos ao sistema de saúde, assim, com resultados perinatais muito ruins, a despeito de tudo que se faça, né? É claro que o olhar do sistema judiciário às vezes é diferente, né, Ivo? Pode achar que o contrário disso não é uma ortotanase, sim uma negligência, o deixar de fazer. Não é simples, o ordenamento jurídico brasileiro não é claro, ainda que o Código de Ética Médica fale claramente da questão da morte digna, da ortotanase, mas as discussões são muito voltadas para o fim da vida. Eu acho que nós temos que também trazer essas discussões bioéticas para o início da vida na periviabilidade. O Braga, você colocou bem isso, porque, por exemplo, eu estou defendendo uma colega no CRM que teve uma representação porque ela estava atuando num parto um parto prematuro, para extrema, 23 semanas e 4 dias. O bebê acabou vindo, ela deixou o parto normal, obviamente, a criança nasceu e morreu logo depois, porque mesmo tendo feito sulfato, tendo feito até o corticoide de forma heróica e tudo, não resolveu e a criança morreu. Ela está sendo processada porque a médica achou que tinha que operar, que tinha que fazer a paciente, né? Falou que tinha que operar, porque a cesariana era o melhor para aquele bebê. Quer dizer, um argumento não se sustenta e ela está ali numa situação complicada dentro do... E ela está sendo processada tanto civilmente como com a representação do CREMERGE. Então, assim, a gente fica com medo, porque, assim, 22 semanas, mas será que aquela família ali, hoje é a quinta FIV que eles estão fazendo, é a última chance da paciente, né? Então, assim, é complicado também isso, né? A gente não ter um respaldo, como se tem na Inglaterra, de você falar assim, não, acabou aqui, acabou, tá? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda sofre com esses problemas, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? Ô, Ivo, uma pergunta. Imagino que você use um dos melhores livros da especialidade para suas defesas, que é o Resenha de Obstetrícia. Você acha que o livro ele consegue trazer esses elementos para além da boa prática médica, para a defesa do médico? Ou você acha que o livro poderia ser um pouco mais explícito? É uma coisa que eu penso, professor, o livro ele tem que ter boa doutrina, mas ele também ele é muito consultado para as defesas médicas, né? E eu acho que é uma preocupação também do senhor, como editor, chefe do livro, saber como é que o jurídico olha isso, o perito olha isso. Você usa o livro, imagino, e ele te dá esse subsídio, ou você acha que ele poderia ser mais claro nesses aspectos? Não, ele dá o subsídio, sim, eu uso bastante o livro, mas uso também protocolos, tá? Por exemplo, um protocolo, juridicamente falando, um protocolo da maternidade escola, por exemplo, que é uma instituição pública, federal, que foi validado, está publicado com a chancela da instituição, ele juridicamente, às vezes, tem mais valor do que uma doutrina, do que um livro. Você tem uma ideia, né? Mas eu sempre uso os dois, eu sempre procuro colocar os dois na defesa, porque o livro ainda é importante, né? Então eu vou buscar às vezes literatura, eu vou buscar artigos internacionais, eu sempre busco isso, colocando na defesa, porque ajuda bastante. E o livro, com certeza, eu gosto de botar inclusive prints do livro, né? Prints de imagens e tudo, porque hoje a gente, quando vai fazer uma defesa jurídica, a gente não remete, a gente até coloca nos anexos, mas a gente não remete mais aos anexos para que o juiz vá lá buscar. Eu já printo e coloco na própria contestação ou na própria petição inicial ali o livro, a doutrina, o que for a parte dela, porque facilita a vida do juiz e do perito também, né? O perito vai muito pelo que está no livro,
né? Eu vejo isso, já participei de várias assistências como assistente perito pela própria maternidade escola, e ele vai muito estar no livro, né? E isso é importante, a gente ter isso, né? E o Resende, o Obstetrícia, é o livro que eu me baseio nas defesas que eu faço. Gabriela, tem no chat aqui um comentário da Fatumata te elogiando e Fernanda Carvalho perguntando se existe relação de risco de partos cada vez mais prematuros diante de um parto prematuro prévio. Oi, Fernando. Não sei se eu entendi direito sua pergunta. É se a idade gestacional dos partos prematuros tem um risco de ser mais precoce, é isso? Entendi que sim, está no chat aí. É, tá. E eu acho que isso não é insuficiência cervical, né? Quer dizer, isso a gente que É, às vezes começa com um parto prematuro e pode terminar até num aborto tardio. é. E principalmente, Fernanda, quando o primeiro parto acontece com menos de 32 semanas. Aí esse risco é maior da idade gestacional ser menor nos próximos partos, sim. Daquela discussão anterior que a gente estava fazendo, eu vou compartilhar aqui. Achei no livrinho, no pequeno, no Resendinho, você vê, tem essa tabela que fala por idade gestacional, o que está recomendado, o que é para considerar, o que não está recomendado, em relação à reanimação, corticoide, tocólise, sulfato de magnésio, antibiótico para prolongar a latência, e aí vocês veem que passa a ser unânime a partir de 24 semanas. Quer dizer, antes disso, considerar e em algumas idades gestacionais não recomendado. Quer dizer, exceto o antibiótico para prolongar latência na amniorexia, o resto não está recomendado numa idade que é o limite aí entre aborto e parto pré-termo, né? Então, eu acho que realmente é difícil a gente ter um limite, mas acho que, por prudência, antes de 24 semanas, tudo deveria ser considerado com muita cautela. Alguma outra pergunta? Fernanda entendeu? Parabéns, sempre um prazer. Fernanda, sua fã, hein, Gabriela? Bom, eu acho que foi mais uma reunião muito bacana, onde todos aprendemos, e por mais trivial que o assunto pareça, sempre haverá novidades. Meu pai, muito antigamente, imagina, fazia questão de toda terça-feira, às 10 horas da manhã, tinha reunião do Centro de Estudos lá na Santa Casa. Antônio participou de muitas delas. Eu tentei reproduzir isso na maternidade escola, consegui por alguns anos, infelizmente, bom, veio pandemia e tudo, e as pessoas se acostumaram à coisa online, mas essa rotina de reuniões, se fossem presenciais, tanto melhor, mas que sejam online, onde nós aqui, um dá uma opinião, o outro a vivência, e sempre haverá novidade, eu não tenho dúvida que todos aprendemos. Então, queria agradecer aos presentes e um agradecimento especial à Gabriela, que nos brindou aí com essa linda fala, já convidando todos para a semana que vem, e deixa dizer o certo, semana que vem, dia 5 de maio, será a Juliana, num tema surpresa, Antônio. A Juliana ainda não me disse sobre que assunto vai falar. Então, eu divulgarei, espero divulgar o tema certo ao longo da semana. Muito obrigado, uma boa semana para vocês. Mais uma semana de feriado, aproveitem, então. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite.